Então, pessoal, nós vamos agora na última aula do curso, né? Que tem como tema Deus e a dignidade humana de todos e todas e os direitos humanos hoje, né? Então, vamos terminar com Deus, discussão com Deus. A gente foi pela metodologia da teoria de libertação, no fundo, depois fomos para Jesus, igreja, trindade, agora vamos discutir Deus e antropologia. Porque, no fundo, a discussão sobre Deus não é sobre Deus, é sobre o ser humano. Porque de Deus em si nós não podemos saber, por definição. Aí eu sou tomista. Ah, Tomás diz que de Deus nós sabemos mais o que Deus não é do que Deus é. E o que então o teólogo tem que fazer? Discutir o que Deus não é, que o pessoal coloca como Deus, que é o tema da idolatria. O que a idolatria é, senão dizer que isto é de Deus quando não é, quando é do humano. Então, colocam algo humano em nome de Deus. E isto é, se diviniza aquilo que é humano. Isso é o tema da idolatria. Né? E, por exemplo, quando Jesus diz, você não pode adorar a Deus e a Mamon, que é o dinheiro divinizado, é esse tema. Você pega uma coisa humana, que é o dinheiro, que é necessário para que a economia funcione, e diz, isto é divino. Não. Dinheiro é humano, pronto. Tem uma função social. Não pode colocar isso como uma questão absoluta. Então, qualquer tentativa de absolutizar alguma coisa que é produção humana cai no campo da idolatria, que é a discussão bíblica, o tema bíblico, e tomista, quando diz isso não é o que Deus não é. Isso não é de Deus. Né? Então, então para que serve discutir Deus, se nós não podemos saber exatamente como Deus é? Para entendermos o que nós somos como humanos. Então, toda a discussão sobre Deus tem a ver com a discussão sobre o humano. O que nós entendemos como humano. E, de uma certa forma, ao discutirmos o humano e, e o mundo que Deus criou, então você tem Deus, o ser humano e o mundo juntos. Né? O Rony II tem um livro chamado Que Deus, Que Mundo, Que Homem, que homem, não, Que Mundo, Que Homem, Que Deus. Agora não lembro exatamente. E ele discute isso. Quando você muda a compreensão do mundo, da natureza, muda também a noção do ser humano e de Deus. Quando você muda a noção de Deus, você muda também a noção do ser humano e do mundo, porque estão conectados. Né? Então, e isso com a questão da teologia da libertação. Então, vamos lá. No início da teologia da libertação, você tinha um otimismo na história de que nós descobrimos mais ou menos as causas da pobreza, o Deus está com os pobres, e logo a gente vai lutar para que, mesmo que não chegue a ser reino de Deus, mas a gente vai resolver, vamos sair dessa situação de opressão e ir para a libertação. E a história mostrou que não é assim, não é tão fácil, né? E principalmente com o surgimento do neoliberalismo e a queda do Bloco Socialista, pronto. O mundo mudou completamente em termos de perspectivas e teoria de libertação entrou em crise. Né? Quer dizer, você tem, eu diria assim, três razões, causas da, da crise e da decadência da teologia de libertação no mundo de hoje. Uma é a questão, existem problemas teóricos e epistemológicos dentro. Você tem outras questões, a expectativa histórica sobre a questão da libertação e declínio do capitalismo mostrou que não. O capitalismo está mais forte do que nunca e a versão mais cruel do capitalismo está mais forte. E em termos internos da igreja, do cristianismo, você tem, assim, a força do Vaticano veio com força.
Tá? Então, assim, você teve todo um processo de escolha de bispos, ou padres que se tornariam bispos, contra essa linha da teologia de libertação, ou da opção pelos pobres. Né? E aí você tem uma geração de padres e bispos que não entende o que é e não gosta. E, particularmente, mais importante, assim, opção pelos pobres não é importante. O importante é a opção por Deus e por Jesus. Como se Deus não tivesse relação com a opção pelos pobres. Esse é o problema teológico fundamental. Então, com isso, tem pessoas que dizem, Deus de libertação já morreu, não precisa. O pessoal que diz assim, pessoas são críticos, etc. Mas a questão do pobre não é mais importante, é a questão da identidade. É o gênero das mulheres, a questão de gênero, aí estão falando de mulheres, a questão da comunidade LGBTQ+, a questão da raça, e a questão dos pobres, a interpretação. Sim, pobres é importante, tá, mas a interpretação já foi, tá bom. E outras teologias não tratam dos pobres, e a questão do capitalismo. Portanto, você diz, interpretação não é importante, ótimo. Mas os que são importantes não cuidam do capitalismo e a questão dos pobres, aí a interpretação, o capitalismo ganhou, que é evitar que a sociedade e os cristãos discutam o problema da pobreza e do capitalismo. Se discute outras coisas, não esse. Então, isso é uma coisa também importante em termos estratégicos, né? Quem controla a agenda do debate acadêmico, teórico? O Vaticano, na discussão interna da igreja, então, deixou de falar dos pobres e passou a falar da igreja, deixou de falar de Deus dos pobres para falar da igreja. A discussão mais importante é se deve ordenar homens e mulheres ou só homens. Esse é um dos temas centrais. Ou a questão da família, a questão, um divorciado pode comungar na missa? Tá, esse é o grande tema da igreja diante do mundo de hoje. Tem gente que sim, o Papa Francisco disse não. Aí o pessoal diz, não, que o Papa Francisco ficou herege. Esse é o argumento. Então, o grupo que ainda produz teologia interessante, mas consistente na minha libertação, está indo nessa direção de você ter o Deus que reconhece a dignidade humana de todas as pessoas. É um processo do humanismo. Por que isso é importante? Porque no capitalismo, depois de 1980, quando o neoliberalismo se torna a ideologia, o modelo cultural dominante no sistema capitalista, que é o grande sistema do mundo hoje, parte do princípio de que não existe a noção de dignidade humana. Qual é o elemento básico? É o seguinte: essa discussão dos direitos humanos, que tem três partes, três aspectos: direitos civis, direito de mulheres, de brancos, de negros, indígenas, ser tratados como iguais; direito político, da democracia versus ditadura; e o terceiro tipo de direitos, que é direitos sociais, que é o direito dos pobres ter acesso a serviço social, a educação, a saúde, alimento básico. Tá? Esses três coisas estão baseados em quê? Na ideia de que todos os seres humanos são portadores de uma dignidade fundamental. A dignidade dá o fundamento para esses direitos. Não importa se as leis da sociedade ou do mercado dão. Então, a noção dos direitos humanos aparece como uma questão no mundo importante depois da Segunda Guerra Mundial. Quando foram julgar os nazistas com a questão do Holocausto, eles disseram, eu estava simplesmente obedecendo à lei da Alemanha. Vocês não podem usar leis de outros países para me condenar porque eu não cumpri a lei alemã.
E aí criou um problema central. Como é que você faz julgamento se nós não temos uma lei universal, uma lei mundial? Aí você elabora a noção de existem direitos humanos. Não importa. Acima das leis nacionais, você tem direitos humanos fundamentais, independentes do lugar. Daí, tá, mas isso então, como é que a gente vai aceitar isso? Aí você faz campanha para que os países assumam a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Tudo bem? Como é que os neoliberais vão fazer? De onde vêm esses direitos? Vem da noção de dignidade humana, que é a Declaração dos Humanos baseada nisso. E de onde vem essa ideia de que todos os seres humanos têm dignidade humana? Vem de Kant, ou da razão moderna, sistematizado por Kant, que tem uma base de Paulo e de Jesus, do cristianismo. Daí a importância de certos teólogos e filósofos cristãos na elaboração da Declaração dos Direitos Humanos da ONU. Então você tem pesquisa sobre essa questão. Mas, de qualquer jeito, não importa, você tem uma tradição ocidental cristã, sendo nós podemos, seja porque Deus disse, através de Jesus, ou porque a essência, porque a razão humana moderna chegou à percepção de que a essência humana comporta essa noção da dignidade humana. Pronto. E na década de 50, os neoliberais vão bater contra a ONU, a Declaração de Direitos Humanos, e baseando em quê, filosoficamente dizendo? Não existe razão moderna capaz de dizer qual é a essência humana. Então você tem uma crítica junto dos pós-modernos. Então, não existe essência humana, portanto, não existe a noção da dignidade humana. Se não tem noção de dignidades humanas, não tem direitos humanos, especialmente direito dos pobres, direitos sociais dos pobres. Tudo bem? O pessoal, qual é o problema central da dignidade dos direitos sociais? Porque, normalmente, sociedades modernas, vamos esquecer os últimos 3, 5 anos dos excessos da extrema-direita, mas sociedades modernas reconhecem os direitos civis das mulheres, dos negros e dos indígenas. Pronto, isso. Então, você não precisa de direito civil dos direitos humanos. Basta a Constituição dos Estados Unidos, do Brasil, é isso. Direitos políticos também vêm da democracia. E os países estão desenvolvendo essa linha. Os asiáticos é que é mais autoritário, mas no Ocidente tranquilo. Então, para os neoliberais, o grande problema não é direitos civis ou direitos políticos, é direitos sociais dos pobres. Porque os direitos sociais não está garantido em nenhuma lei. Porque você precisa, mesmo que a Constituição diga, de não ter dinheiro. Pronto, resolveu. Não tem orçamento. Mas então, o que aconteceu no Ocidente? Com a luta do setor de esquerda e dos movimentos sociais populares, conseguiram mudar, ou colocar na Constituição, por exemplo, no Brasil, ou mudar constituições nos outros países, em que diz todo cidadão tem certos direitos sociais. E aí, se cidadão tem. Aí não cabem os imigrantes ilegais, tá? Mas vou de qualquer jeito. Você tem algum grupo de cidadãos, tá? Se cidadão tem esse direito, o governo de esquerda vai pegar, a gente vai pegar orçamento e começar a gastar dinheiro com pobres e não com setores mais ricos. Ou para sistema financeiro, que era o principal. Quando você, então, descobre que essa Constituição dá direitos sociais, o pessoal começa, então, a derrubar direito de governo de esquerda, no caso do Brasil, claramente foi na Dilma, e a primeira reforma que faz é corte de programas sociais. E depois dos direitos trabalhistas. Então, você tem o problema dos defensores
do direito dos pobres, assim, como é que a gente mantém o fundamento dos direitos sociais, primeiro, e também direitos civis e políticos, mas, porque, tá? Mas fundamentalmente, que está mais enfraquecido é direitos sociais. Então, você precisa resgatar a noção da dignidade humana. Só que com a crítica feita pelo pós-moderno, pela modernidade, seja pela direita, seja pela esquerda, porque você tem pós-moderno direita, conservador, e tem pós-modernidade crítica de esquerda. Né? Aí você vai encontrar o pessoal da questão da etnia, das mulheres, do gênero, isso, dizendo que, olha, essa a razão moderna colocou os brancos machos como o modelo do ser humano. Então, a gente é contra isso, aí derrubou toda a razão moderna. E aí, então, nesse processo é que entra teórico, alguns teólogos da libertação, aí estou no meio, né? O Henk Lammer, Assmann, o Dussel, que é um filósofo muito próximo da teoria da libertação, que tem essa percepção clara, isso, precisamos defender a noção da dignidade humana, para poder defender os direitos sociais, para poder fazer políticas, fazer uma pressão política para que o Estado resgate a dívida social. Esse era o termo da época de 90 para 2000. Né? O Estado tem uma dívida social. Eu lembro que dei uma palestra quando eu fiz o lançamento do livro Desejo, Mercadeiro e Legião. O tema era a dívida social, etc. Aí eu falei assim, gente, se o povo tem direitos sociais, tem direitos civis, dívidas sociais, isso. Quem tem essa dívida? Ah, o Estado. E quem disse que o Estado tem essa dívida? Nós, da igreja. Isso. O resto não. Porque nós não temos esse fundamento, a não ser a Bíblia. Então, esse é o grande tema de hoje. Como resgatar a noção de que todos os seres humanos, independente do gênero, da raça, da etnia, da religião e da condição econômica, têm em si uma dignidade que seja a base para discutir os direitos sociais e outros direitos humanos. Tudo bem? Tá. E aí eu discuti, para entender a importância da dignidade humana, a gente precisa ver o seguinte, a diferença entre dignidade humana e função social. Porque, de fato, na sociedade, a gente não vê dignidade, a gente vê pessoas que têm funções sociais. Por exemplo, quando você diz, quem é você? Ah, meu nome é Jung, eu sou homem, tá? Para quem não, somente nos Estados Unidos, né? Você tem que dizer se é he, she ou they, não eles, porque não basta dizer que é homem, tá? Não. Tá? Sabe, se botar Jung, não tiver tela, não tiver foto, não sei o quê? Porque não dá para saber se é homem ou mulher. Ah, é homem, tá? Homem de opção sexual qual linha? Enfim, serve de uma classificação. O que isto é uma classificação social. Seja homem ou mulher, isso é gênero, é classificação social. Se é de tal opção sexual ou de tendência sexual, não é qual linha, isso é classificação social. Antigamente não tinha isso. Depois, se você é velho, tem quantos anos? 65 anos. Tá, isso é bom ou ruim? Se eu fosse na sociedade antiga, ótimo, todo mundo ia me tratar bem porque os jovens iam me cuidar, sério de respeito. Se é moderno, velho, cai fora. Você é professor? Ah, bom. Mas é de tecnologia? Professor de tecnologia velha, o velho já não sabe muita coisa. Porque tecnologia muda rapidamente, então o velho não sabe nada disso. Professor da área de humana, sim, porque leva muito tempo você ler os clássicos que ele escreveu há 2000 anos.
Então, o professor de humanos ainda tem, sendo velho, ainda tem função. E você vai classificando. Classificação é importante para você saber onde é e o que papel você faz, o que você espera que você faça com aquele papel. Senão a gente não sabe o que fazer. Mas não é noção da dignidade. Dignidade é uma coisa que não depende da função ou da validade na sociedade. Dignidade não se mede, não se troca. Porque se você puder medir em valor de importância no sistema econômico ou religioso, qualquer coisa, se você pode medir, não tem dignidade, tem valor. Como é que a gente vai aprender isto? Vai entender isto? É muito comum você pegar filósofos, ativistas ou teólogos que dizem, não, o ser humano tem valor absoluto, gente. Se valor é absoluto, não é valor, porque valor é, por definição, relacional, é mais ou menos. E se começa a dizer que pobre tem valor, de novo, tem valor pouco ou muito. A gente mede e se vale pouco, joga fora. Então, as pessoas, mesmo os defensores dos direitos dos pobres, têm dificuldade de diferenciar a função da dignidade. E aí, depois, fundamentar como? De uma forma mais simples, todos são iguais. Ah, não, mas homem e mulher são diferentes. Claro, então você precisa diferenciar. Somos iguais em quê? Em dignidade e não em função. Não, todos são iguais, gente. Se todos são iguais, por que que o professor tem mais direito de falar e dar nota do que o aluno? Não, a nota devia ser feita de uma forma democrática. Gente, democracia é uma função diferente da educação, concorda? Porque não, se todos querem estudar, não. 90% dos jovens que vão à escola não quer aprender, quer diploma. Ele precisa de nota suficiente para passar no diploma para conseguir o que ele quer. Isso é ótimo. E você não tira nota se não der prova difícil. Ou tem nota diferente entre 3 e 10. Porque se for igual, se dá a mesma nota para quem estuda e para quem não estuda, para que precisa estudar? Estudar é ruim, por definição. Eu gosto, isso, gosta de uma matéria. Gente, eu, depois que descobri o caminho que eu quero estudar, eu estudei teologia. Ótimo. E estudava o quê? Aquilo que me interessava. Outras coisas, eles falam assim, quando era aluno, era terrível. Professores que eu achava que não ensinava nada, que não ia aprender nada interessante para mim, ia para a biblioteca. Quando eu dizia que não fazia chamada e não tinha nota, a nota era autoavaliação, pronto. Foi a primeira aula, a única aula que participei. Quando o professor não ensinava direito, e ele tinha que estar lá, eu brigava, queria provar que esse cara era burro, para ver se a gente mudava o professor. Então, quando eu posso fazer meus alunos, gente, já fui um aluno muito ruim em termos para o professor. Eu sei o que os professores fazem, então não vem não. Né? Então, isso é função, dignidade é outra coisa. Então, qual é a forma de... Então, na tradição cristã que pode oferecer base para o argumento, para convencer as pessoas, mais gente, de que isso é importante, é o que está na Bíblia, em termos bíblicos do Novo Testamento, é que Deus não faz distinção entre homens e mulheres, gentios e judeus, que é problema cultural religioso, livres e escravos. Todos são iguais. Esse é o argumento de Paulo, que pega de Jesus. Jesus não elaborou desta forma, mas é isso. Aí o Paulo pega. Então não é à toa que
teólogos, filósofos marxistas ateus, como Alan Badiou, né, que é, ele é lacaniano e marxista e maoísta, interessante. Ele diz, ele precisa refundar a noção de universal, direitos universais. E o mundo moderno não dá conta, então ele vai, onde é que a gente vai pegar? Onde é que surge a noção de direitos universais no Ocidente? Paulo. Aí ele foi estudar Paulo. Estudou grego, exegese, para poder ler o argumento de Paulo. Né? E na tradição asiática, que vocês estão mais próximo, é Buda. Todos são iguais. Em quê? Porque quando você é todos iguais, você precisa comparar. Comparar sobre o quê? Então, em Deus, para Deus, diante de Deus, todos são iguais. E qual é a igualdade de todos na tradição budista? Você não tem Deus. Sofrimento. Vamos ser iguais no sofrimento. Como você elabora, a partir disso, o argumento de que a sociedade deve levar em consideração a unidade, a igualdade de todos, que em termos de linguagem ocidental, a dignidade, reconhecendo que existem, que não é possível acabar com funções, hierarquia de funções. Ah, aceitamos função, mas não temos hierarquia. Por definição, se não tem hierarquia, não tem função sistêmica. Porque função é dizer, o que eu faço primeiro? Eu devo escovar dente de manhã ou à noite? É melhor de manhã, porque para manter a saudade, a saúde do dente, ou melhor se fazer de manhã e noite. Pronto. Porque você tem um objetivo isso. Se você quer morrer logo, não se preocupe. Se o teu objetivo é morrer logo, não se preocupe com nada de prioridade, faça qualquer coisa. Ah, mas não quero morrer agora. Até para eu quero morrer agora, você precisa saber qual que você vai fazer. Eu quero, qual é a eu não tenho revólver para atirar. Então tá, qual é a melhor forma de morrer rápido? E na Paulista tem muito trânsito, muito farol. Você tem que ir numa estrada, onde a 23, às 5 da manhã, quando a pessoa está correndo, que não doidado, você pular no meio, na frente de todo mundo. Até isso você tem que saber aprender qual horário que você tem que ir para fazer isso. Sem prioridade, você não sabe o que fazer. Né? Então, esse é o desafio, eu acho. A teologia de libertação e qualquer grupo sociais religiosos que quer pensar teologicamente ou religiosamente a discussão dos direitos ou defender a vida dos que estão sofrendo, que é o direito de viver com menos sofrimento e com mais alegria. Né? E aí, como é que isso interfere no interesse dos outros? Porque se não tivesse problema, o pessoal ontem eu estava escutando uma entrevista de um cara famoso, tal, burguês, da capital, da empresa, muito rico e tal. Ele assim, não, porque precisa mudar o sistema tributário, porque de fato os pobres pagam mais imposto. A gente precisa ter taxas diferenciadas de mercadorias, produtos que são de necessidade básica. Pague menos, que cobre menos imposto das coisas necessárias dos pobres e mais imposto para os caras que são coisas superficiais, que as pessoas não precisam, que o rico pode pagar. Ótimo. Tem gente que tem tudo igual. Não, porque não tem diferença, sabe? No fundo, é fazer o pobre pagar mais imposto do que rico em termos proporcionais. Então, ótimo, entendeu? Então, tem uma coisa boa. Depois, quando começa a discutir, tá, mas a política concreta, não, porque aí vem o interesse deles, de classe. Então, no discurso genérico, ótimo.
Aí, quando começa a definir concretamente qual vai ser a taxa ou coisa de juros, coisa do tipo, entra o interesse da seu grupo. Então, você precisa conseguir convencer mais pessoas, convencer mais pessoas da sociedade, dizer, eu vou perder meus interesses para ter uma coisa mais importante. Porque não tem como você fazer reformas sociais importantes sem que os privilégios e ditos os direitos dos mais ricos e poderosos percam. Porque eles tiveram poder para estabelecer como seus privilégios como se fossem direitos. E aí você não muda. Porque a economia não cresce rapidamente para você passar. Mesmo que você cresce assim, o pessoal então tem o direito. Porque, assim, na lógica que a gente tem, eles têm o direito. E se você não muda o que se chama de direito, que na verdade são privilégios estabelecidos como legalmente, como direitos, porque eles tinham poder político para fazer isso. Sem mudar isso, você não muda. E como é que você convence isso? Porque não, tudo bem, mas o rico tem direito. Já tem esse direito. Não, meu. Não é o direito do que estão falando. Percebe? Então, nós temos todo o problema da linguagem e dizer, olha, é mais importante do que do que manter seus privilégios de rico, é criar uma sociedade que todo mundo seja mais feliz, ou mais humano, mais decente. Então, pague o preço para você ter esse ver uma por que eu quero o Brasil melhor isso quando vai para a Europa às vezes nossa o Brasil nossa o Brasil você tem uma diferença social tão grande sabe deixa a vergonha não então eu quero não o Brasil precisa melhorar não porque os pobres são importantes mas porque para eu passar menos vergonha entre os ricos da Europa ou dos Estados Unidos. Tá, mas aí só que, sabe, aí começa tudo. Só, no fundo, só mudar a cara de que vai ajudando e tal. Então, eu acho que eles têm um certo deslocamento da discussão da libertação, como criar uma nova sociedade para lutas sociais, porque a origem da libertação não vem porque Deus falou que a nova sociedade deve ser assim. Não, vem disso. Nós somos tocados frente ao sofrimento dos povos. Isso. Se o que nós esperávamos do que seria sistema de sociedade estávamos errados, não tem problema. A gente reconhece o erro e vamos dizer, agora o mundo mudou, a sociedade mudou, o capitalismo mudou, a gente vai lutar com isso. Pronto. E por que você vai fazer isso? Teologicamente e filosoficamente, porque Deus não faz distinção entre as pessoas e todas têm dignidades fundamentais. Isso eu acho que é a tarefa da teologia de libertação ou das próximas gerações de teólogos e de pessoas ligadas a estudos de religião é interessado, seja libertação, não, não é esse, o nome não é importante. Né? Comentários. Thaís, você está com a cara de que quer falar. Desde que eu tinha 20 anos, quando li um livro chamado O Corpo Fala. Você já ouviu falar disso? Já. Esse livro era vendido pra caramba, com desenho e tal. Aí eu fico olhando assim, aí certas pessoas, nossa, isso aqui é a cara daquele do livro lá, O Corpo Fala. Tá com cara que quer falar alguma coisa. Eu tava pensando nessa questão de é realmente uma estrutura muito travado. Quem tá com poder lá em cima não tem como tirar. Tem que convencer. Mas aí ainda continuaria o fim do, do trino do capitalismo, do fim do dinheiro. E aí convence que cuidar dos outros é melhor para o fim do dinheiro. Ou teria que pensar em outro sistema. Nossa. O importante não é converter os ricos. O importante é defender o direito dos pobres de viver. Tá? Nisso, tá? Se o cara aceita ou não, se é por pressão ou por convencimento, isso é secundário, eu acho.
A gente precisa priorizar e defender isso. Ótimo. É, se puder fazer a médio prazo, uma estrutura que funciona mais forte, ótimo. Se não, gente, sempre assim, a partir das ações possíveis. Tem coisa que a gente faz que a gente não tem feito, não sabe como é que vai ser. Pode ser que um conjunto de pequenas coisas gera um avanço para frente. Pode ser que não, sabe? Vamos pegar o exemplo assim. É, já ouviu falar no negócio lá do a boleta, o que é a palavra esqueci, aquela butterfly, Efeito borboleta. borboleta, não, a palavra em português, borboleta. Borboleta. Borboleta, tá. Tem palavras que somem da minha cabeça, borboleta. Isso. Tem aquela teoria, não é que toda borboleta que bate vai gerar um furacão, mas uma borboleta que vai dar isso. Então, você pode ter algumas ações pequenas que, num dado sistema, aquele efeito, tem um efeito que maior do que se esperava. Por exemplo, na eleição do Lula e do Bolsonaro, na véspera, havia uma expectativa, possibilidade que Bolsonaro ganhasse, estava subindo, tá? E aquela deputada lá que saiu doida lá, com o revólver na mão, na rua, lembra da... Ah, eu esqueci o nome dela, mas saiu outfit, É, saiu com a arma e correndo aí, na rua. aí saiu notícia em todo que era da televisão. Né? Carla Putz, Zambelli. né? Não, É, Carla, o né? quê? Carla Zambesi. Isso, Carla Zambelli. Isso, aquela cena, fora da eleição, seria notícia por 2 dias. Pronto, acabou. Mas naquele fez efeito. Tá? Então, a gente, não é que assim, existe uma coisa mágica, não. Num dado contexto de sistema tenso, tá? Muita confusão, você pode ter ações pequenas que fazem um efeito. E a gente não sabe exatamente. Então, faz o melhor possível que se faz. Né? E depois, se necessário, você negocia. Porque o importante, não, mas vai passar, você vai contra os teus valores. Não, o mais importante não é o mais valor, é como é que isso melhora ou não a vida dos que estão mais sofrendo. E se for preciso, a gente. Sabe como uma mãe que tem um pai ou um marido ruim, e muitas vezes a mãe negocia no diálogo com o marido para poder garantir uma vida melhor para os filhos? É isso. Não, você, como mulher feminista, não devia. Sim, mas aí o que o resultado é que eu posso ficar com a noção de que eu sou feminista e meu filho apanha. E eu prefiro negociar. E é isto, não há essa ortodoxia a priori. Você tem, não, no contexto. Isso é o que é o papel do Espírito Santo. Você tem o princípio, contextualiza. E o que, que a gente faz melhor possível? Reinterpreta o que é possível. Então, a gente conecta um pouco nos, as três pessoas da natureza, os três naturezas. A noção de três pessoas do Santíssima Trindade é uma terminologia medieval. Então, a palavra pessoa lá não é o que a gente entende de pessoa hoje. Então, isso dá uma outra confusão da teologia dogmática, mas, em todo caso, deu para... Eu- É uma esperança, mas. É, e você tem que fazer o que dá para fazer. Pronto. O que você vai fazer? Né? Porque a ideia de eu deveria estar salvando o mundo, isso é você se considerar Deus. Isso é idolatria. Ah, eu não posso fazer nada. Ah, isso é um erro humano, da definição do humano. Você acha que você não é humano, você é um animalzinho ou nada. O ser humano tem potencialidades. Não é Deus, não tem onipotente, mas tem possibilidades. Então, essa é a discussão do ser humano. Reduzir a uma coisa menor do que a gente é, ou querer ser Deus como que não somos. É verdade. Obrigada, Ju. Mais alguém?
Professor Jung, Oi. uma vez eu fiquei com uma impressão de que logo do começo que eu estava fazendo teologia, eu escutei um dos professores lá falando que a dignidade na Igreja Católica estava relacionada ao batismo. As pessoas que eram batizadas tinham dignidade. Eu fiquei com isso uma pulga atrás da orelha. Falei, mas como é que pode? Quem não é batizado não tem dignidade? Como é que você vai fazer? Fecha a Vamos lá. porta? Eu não sei Esse, como isso é tratado. vamos lá, vamos organizar as coisas. Eu não sei qual era o contexto, tá? Mas assim, na igreja, no Concílio Vaticano II da Igreja Católica, na década de 1960 e uns quebrados, 62 até 65, eu acho que foi o concílio, tá? Tem uma constituição, uma constituição dogmática, Lumen Gentium, que é uma doutrina sobre a igreja, tá? E aí, a grande discussão na época era a seguinte: tinha um pessoal da igreja, do Vaticano, que não queria fazer concílio, porque já não tem nenhuma heresia, para que a gente precisa fazer um concílio? E o pessoal dizia: não, a igreja católica não está conseguindo mais falar, dialogar com o mundo, o pessoal não nos entende, a gente está entendendo errado, a gente precisa pensar tudo de novo. E nessa discussão, tinha toda a discussão sobre o que a igreja é. Então, um modelo o primeiro documento que eles mandaram, prefácio, um documento prévio, assim, a igreja é a instituição que Deus criou para ser o caminho da salvação, e a igreja tem em cima o Papa, depois os cardeais, os bispos, e lá embaixo o povo. Os bispos do mundo, o resto, disse, não, isso aqui vai voltar. Faz igualzinho para que fazer um concílio para fazer exatamente o que está fazendo a igreja. Começa uma briga. E a grande mudança na igreja católica é todos somos povo de Deus. Antes era, você tem hierarquia e o povo embaixo. Tá? E aí o pessoal, não, porque na Bíblia a palavra importante é laos, que é povo. E aí, sem entrar em discussão do grego da época, tá, mas em todo caso. E que a hierarquia não está acima do povo, mas é uma função, um serviço, uma função dentro da igreja. Bem? Então, o Papa não está mais em cima, está dentro. O bispo está dentro. E nesse processo, então tá, na igreja, tá, quem é que então, como é que você tem isso? Tem funções diferentes. Aí de não. Quando você entra na igreja, é pelo batismo. Então você tem uma dignidade de cristão. O resto disto é função. Tudo bem? Então, essa é uma discussão da briga dentro da Igreja Católica. Tá? Para dizer que entre batizado e o cardeal do Vaticano são iguais em termos de dignidade. Não em função. Tudo bem? E função está a serviço. E como diz Jesus, função é para ajudar, trabalhar, não é para mandar. Quem tem poder, não seja como homens do mundo, tá? Coloque-se a serviço, etc. Ah, tá, mas qualquer um. Não. Para entrar na igreja, precisa estar batizado. Porque igreja, não é todo mundo. Daí que essa é a coisa da dignidade. Então, pode ser que o padre, o professor que falou isso, ele está discutindo a partir disso. Porque ele está falando só da igreja, não está falando do mundo. A minha teologia não é centrada na igreja. Primeiro, teologia é centrada no mundo, como é que a igreja está a serviço do mundo, dos pobres do mundo. Tudo bem? Então, nesse sentido, se ele dissesse que não batizado não tem dignidade humana, bom, Jesus, Paulo, está na Bíblia. Paulo não diz que Deus faz distinção entre quem é igreja, cristão ou não. Aliás, o Paulo diz, não há diferença para Deus, não há distinção entre gentil, que é o fora da igreja, ou do povo de Israel, e os judeus. Então, se não pode ser de igreja ou não ser de igreja, Deus não faz diferença nenhuma. Ah, não, para nós fazemos isso. Em Deus, por causa de Jesus, Jesus ensinou. E Jesus amou todos sem diferença.
Agora, para pegar essa ideia central do Vaticano II, teria que dizer, então, em termos de humanidade, todos têm a mesma dignidade. Tá, deu para localizar? Estou tentando salvar o teu professor aí. Não, eu devo ter tirado do contexto mesmo, professor João. Sim, mas Agora normalmente você o vai pessoal não. Mas o professor não fala muito disso, porque ele não discute a questão da dignidade a partir da noção de direitos humanos. Porque isso é uma discussão moderna pós-Kant. E os teólogos não gostam do Kant. E o Kant é o cara que disse que o ser humano, pela razão, não pode conhecer Deus. Porque não pode conhecer a essência das coisas, muito menos a essência de Deus. E a igreja diz não, a doutrina da igreja conhece a essência de Deus. Kant diz não. Aí o pessoal foi atrás do Kant, que ele é professor, né? Aí na segunda edição do livro ele diz: eu falei que nós não podemos conhecer a razão pela razão, a essência de Deus, a essência das coisas, para dizer que conhecimento de Deus a gente conhece pela fé, e não pela razão. Aí ele manteve o emprego dele. Tá? Mais alguém? Plínio, quer fechar o curso? Na verdade, eu só tenho que agradecer ao meu professor Jung e às pessoas que estão assistindo mesmo por gravação, que estão presentes. Mas eu gostaria que você fechasse, professor, porque você é o nosso patrono aqui, o nosso Não, não referencial. não sou patrono, sou professor aqui. É legal. Não, é, eu gosto eu gosto de vocês, de uma forma geral, né? E gosto também de falar com pessoas sobre questões de teologia de libertação, porque tá pouca gente querendo estudar teologia de libertação, então fala, olha, ainda mais grupo de budistas, né? Então, realmente foi um prazer, e eu queria, assim, que esse meu curso, essas aulas, fossem úteis para o projeto de vocês, que é elaborar uma reflexão budista no mundo de hoje, a partir dos que sofrem, né? E aí aprender um pouco da tradição da interpretação, o método, né? As intuições, o que deu certo, o que deu errado. Eu acho que isso é importante, porque, no fundo, o, o mais importante é defender a, a dignidade e o direito de todo ser humano viver. Aí, particularmente, com o que estão sofrendo, né? E a gente começa por questão de prioridade, né? Quem está com fome e outro cara tem comida sobrando, a prioridade é quem está com fome, é uma necessidade, óbvio, né? Então, daí eu acho que assim, e eu estava pensando hoje, falando assim, a aula de ontem, ontem não, do 9 e 10, que é sobre Deus, não é muito dogmático no sentido católico, porque Deus é. Eu sempre digo, a partir da história a gente consegue perceber que Israel chega a essa conclusão de Deus é assim, diferente disso, e depois do Israel vai chegar da igreja, da comunidade dos cristãos, dizendo, não, o Deus é assim. E daí chega a conclusão, não, o Espírito Santo aí faz parte da divindade, dos três deuses, ou três pessoas, ou três naturezas de Deus, aí depende de como é que tá as palavras, que só leva mais de 200 anos, tá? Do cristianismo para chegar à elaboração da sobre Deus Trino. Tá? No Evangelho não aparece o Espírito, Deus, o Espírito Santo, não fala exatamente Espírito Santo, mas o Espírito, o Espírito de Jesus está no meio de nós, sabe? Você não está muito claro se o Espírito é de Jesus, é Espírito Santo. Esse é o processo de descoberta da comunidade. A gente descobre, né? A gente aprende. E o que há de comum entre uma comunidade, uma tradição que não tem ideia de Deus, não é que não tem, que não discute a questão de Deus? Eu acho que, assim, naquilo que eu aprendi com vocês sobre a questão de Buda e Deus, Buda não discute sobre Deus. Portanto, não pode ser, Buda, no budismo não tem Deus. Não. Esse tema do debate sobre
Deus não está presente. E tem uma solução sobre superação do sofrimento, ou uma visão do mundo onde todos são chamados ou vocacionados ou direcionados a um mundo, uma vida sem sofrimento, é, que pode ter a palavra Deus ou pode não ter. Porque é uma questão de terminologia, isso é cultural. O mais importante é a intuição, né, de que todos, inclusive os mais ferrados, têm direito a ter seu sofrimento levado em consideração pelos outros. Eu acho que o importante é isso, né? Porque as pessoas pobres têm dois tipos de fome: o fome da comida e o fome do respeito. Ser respeitado, ser visto, reconhecido. Eles não levam a sério o meu problema. Você sabe que você é importante quando os teus problemas são tratados pelos outros. Eu penso, não, eu aceito que essas pessoas não se interessam com esse meu sofrimento, mas você, é assim, você não, eu não sou importante nem para você. Eu achava que você me via como importante. Então, a gente sabe que é reconhecido como importante para alguém quando os nossos problemas são importantes para eles, né? E aí eu acho assim, então, assim, grupos religiosos, tradição religiosa que se preocupe com o sofrimento dos pequenos. Aí os pequenos, mesmo que vão continuar com fome, etc., descobrem: eu tenho valor, ou eu sou uma pessoa digna, porque essas pessoas que são pessoas importantes, que são reconhecidas pela sociedade, me vê como ser humano, se preocupa com o meu problema, o meu sofrimento. Isso a gente pode fazer. Pode não mudar o sofrimento, pode não acabar com o sofrimento, mas pode fazer isso. E aí eu queria terminar então com uma narrativa do Santa Madre Teresa de Calcutá, né? Vocês todo mundo sabe que ela levava as pessoas que eram consideradas nada, nos párias ou dálits, estavam morrendo no esgoto, levava para uma casa de Deus, um convento, para morrer, né? Isso cria, obviamente, problema na sociedade. A pessoa, não, como se faz isso? E quando ela diz para uma pessoa que está morrendo, às vezes ela, Deus te ama, ele diz, nossa, me fala de novo. É a primeira vez que alguém me diz isso. Deus te ama. É tão bom ouvir isso. Isso a gente pode fazer, na medida do possível, etc. É isso, gente. Amém. Tem que terminar para dizer que é teologia cristã. O Ricardo perguntou se dá tempo de mais uma pergunta. Então, última pergunta, vamos lá. Eu estava aqui lembrando de uma passagem do Evangelho, e é uma passagem meio emblemática. Como conciliar ela com a questão do que a gente discutiu aqui sobre a teologia da libertação, essa questão da Trindade? Uhum. João 14:20, e naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Qual é a pergunta? Como conciliar? Porque essa questão da gente, que foi discutido aqui hoje, sobre a questão da natureza do ser humano, a natureza divina, Uhum. aquela questão lá do antropomorfismo, porque sempre que estamos falando de Deus, estamos falando a partir de uma perspectiva antropomórfica, porque Uhum. a linguagem é o instrumento da mente humana, então Uhum. falar é abordar Deus na perspectiva humana. Tá. E aí? Aí vem essa passagem, do Evangelho, João 14:20, naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, Pai, Jesus isso. falando, Uhum. e vós, ou seja, a plateia, em mim,
e eu em vós. Como o senhor vê Isso essa... não, ele está falando, não é público geral, é a comunidade. Tá? Isso. Vamos lá. Essa é uma discussão complicada, mas vou tentar, assim, talvez começar outro curso. Mas, assim, Isso. onde Deus está? Essa é uma discussão importante na Bíblia. A Bíblia não discute se Deus existe ou não. A pergunta é onde Deus está. Tá? Então, Deus está no templo de Jerusalém. É a discussão da samaritana com Jesus. Onde eu devo adorar? Em Monte Garizim ou em Sião? Isto é, onde Deus está. Tudo bem? E, particularmente João, Deus não está no templo, nem na lei, nem em uma pessoa, tá? Mas Deus está no amor. Onde as pessoas amam uns aos outros, o amor de Deus está em nós. Está aqui. Tá? Não diz Deus está como uma coisa. O amor de Deus, que Deus é amor. Tá? Está no sentido de se faz presente. Tá? Aí vem. Onde Jesus, essa é uma discussão da teologia joanina sobre a figura da questão do divino transcendental e do humano, do histórico. Tá? Essa discussão aparece na teologia cristã, vai dizer o seguinte: Jesus é um Deus que se faz humano. Onde é que aparece? Na figura de Jesus. E como é que você sabe que Jesus é Deus? Porque Deus está aqui. Eu não lembro exatamente se é no 14 do João, mas há uma discussão no Evangelho do discípulo de João, dizendo assim: Senhor, nos mostra o Pai. E Jesus, você já me conhece há muito tempo. Quem me vê, vê Pai. Você não vê que nós somos um, apesar de ser diferente. Porque ele fala, o Pai e eu somos diferentes, mas somos juntos. Tá? E aí diz assim, então, se a gente está assim, onde é que a gente entra? Como é que chega em Deus se você não está no templo? O judeu vai lá no templo porque você vê Deus assim. Não, quando você ama uns aos outros, você está em mim, e eu estou em Deus, e você está em nós, eu e Pai. Isso não é geograficamente humano. Porque não é em termos de onde você está geograficamente, topicamente, mas estamos falando do topos, né? Mas lembra assim, do Espírito de Deus. Tá? Mais do que isso, não dá. Eu escrevi um livro que chama Deus em Nós, o amor solidário de Deus entre bem, o reino de Deus, o título é O Deus em Nós, o subtítulo é O Reino de Deus que acontece no amor solidário aos pobres. A partir dessa discussão, onde o reino de Deus está? Porque a teoria de libertação pensava que depois da libertação, o reino de Deus estaria. Isso era uma tradição de Israel. Então, quando Deus chegar, o reino de Deus vai vir mandar. E aí começa assim, eu quero repensar o conceito de reino de Deus. O reino de Deus já está. Onde? Então, o reino de Deus não vai vir depois da libertação, o reino de Deus já está, porque Jesus falou, o reino já está. Se está aqui, onde? No amor solidário aos pobres. O que significa isso? É que o amor que cuida dos outros, uns aos outros, pobres, só é possível porque o Espírito de Deus nos leva a fazer isso e está entre nós. E somos movidos por esse Espírito para fazer essa força. Porque uma das coisas, a gente pensa o ser humano o ser humano é, por definição, egoísta, para saber quem eu sou. Eu sei quem eu sou quando eu tenho a diferença de quem não é eu. E ao saber a diferença, eu tenho um limite, a fronteira. Né? E aí você tem uma tendência ao eu. Como é que a gente sai disso para além do egoísmo e a gente
tenta entender a partir do outro e conviver com o outro, apesar de ele não entender completamente e o outro não ser tão bom como eu gostaria que o outro fosse, etc. Aí, então, a teologia que eu elaboro é assim, nós somos movidos não pelo egoísmo, mas por espírito, aquele que nos supera as fronteiras. Aí vem de novo a palavra do espírito. O espírito tem a ver com o vento que move, para o mal ou para o bem. Então, o espírito do mundo leva as pessoas de um jeito. O Espírito Santo, a palavra Espírito Santo significa o quê? Que é um espírito que é do bem, do santo. Se tem Espírito Santo, sinal que tem um espírito do mal, espírito do pecado. Então, a palavra espírito é substantivo, santo, e, e do mundo ou do pecado é o adjetivo. Então, esse é o processo que o Paulo, que o João está tentando dizer na comunidade. É assim que eu interpreto dessa forma. Tá? Como é que... Isso é assim, não sei. Isso, de novo, a gente usa a metáfora da comunidade joanina para poder entender e falar hoje, e para manter o espírito, sabe? Isso é vontade de lutar, manter, porque atendendo, cansei, enxou. A gente achou que ia vencer, não venceu. Ganhamos, Lula ganhou, mas essa merda que vai ser daqui a pouco. Estão montando esquema para o Bolsonaro chegar no Brasília e tal, fazer como a volta do Messias. Isso. E vai ser um caos isso. Tanta vontade. Cansei. Não, mas como é que a gente volta de novo? Onde é que tem energia para voltar de novo? Essa é uma energia santa para continuar lutando contra a tendência egoística de eu quero descansar. Como é que a gente justifica isso? Como é que tem essa narrativa? Aí eu volto para o Evangelho. É isso. Assim como vocês têm que voltar, aí o papel da hermenêutica. Olha, a gente está perdido, mas olha, se a gente lê isso a partir do problema que temos aqui, essa narrativa, essa chamada lenda, isso, olha, isso nos dá força, nos dá intuição, isso. É o espírito do Buda presente. Estou usando porque não sei qual é a terminologia para isso. Deu para... Então, gente. Professor Jung, muito Obrigado. obrigada. Entendemos, muito obrigado. Vamos dar continuidade a isso agora. Isso, você depois me avisa onde é que, quando vai estar publicado público no YouTube, aí eu vou passar isso para as outras turmas que podem me acompanhar. Ainda essa semana. Tá bom? Tá bom. Falou, gente. Tchau. Tchau, tchau.